Essa é a primeira. Educação pública de primeira. Se tiver isso campeão, pode acreditar que a gente apoia. Se não for campeão, nem se candidate, porque vai passar vergonha. Então pergunto... O jornalista e filósofo Clóvis de Barros fala sobre a educação brasileira e como deveria ser o sistema político do nosso país. E aí, você concorda? Comenta aí sua opinião. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Existe aqui uma das piores coisas que pode acontecer. Eu não vou exigir, porque, porra, não pago nada. Sabe aquela coisa? Você tem um cara que não recebe nada, mas também não exige nada, então é um sujeito que ocupa, né? Então, existe assim uma espécie de entendimento que não dá para ir além do mínimo porque há um mal-estar. É claro que isso não elimina a existência de professores da rede pública dedicadíssimos, esforçadíssimos, mas isso é por conta e risco dele mesmo, é por uma convicção dele, e há uma legião deles, né, que eu aproveito para homenagear, mas eu estou dizendo a grosso modo como é que a banda toca. Então, o que acontece? O que acontece de pior é que a sociedade, ela entende que não tem, vamos dizer, não dá para ser melhor do que isso. É por aí mesmo, sabe? É por aí mesmo. Não há uma inquietação, não há uma indignação, não há uma revolta, não há um desassossego, não há aquilo não incomoda ninguém, de tal maneira que, não havendo esse desassossego, é muito pouco provável que as pessoas que têm poder para mexer alguma coisa, elas não se sintam animadas a fazer. Não vão mexer. Eu vou propor um exemplo. Vai. Você sabe que o fundamental é coisa do município e o ensino médio é competência do Estado. Muito bem. Então vamos ficar lá numa municipalidade de uma cidade de 100 mil habitantes, do interior aqui, né? E aí então o prefeito é eleito pela primeira vez e claramente vai fazer uma prefeitura para se reeleger. Pois muito bem, depois ele vai seguir viagem, mas ele quer 8 anos de prefeitura com o grupo dele. Então, eu fico imaginando a seguinte situação, né? A tal da sociedade civil organizada se reúne, chama os caras e diz, olha, eu sei que vocês querem se eleger e tal, então nós já vamos avisar desde já. Desde o início. Não há hipótese de você se reeleger se não tivermos aqui uma educação pública fundamental de excelência. Hipótese zero. Mede pelo critério que você quiser. Nós teremos os nossos. A gente quer resultados no 9º ano melhores do que qualquer coisa em volta. A gente quer gente motivada para ir para o ensino médio. A gente quer índices de evasão baixíssimos. A gente quer professores capacitados, qualificados, bem pagos, bem nutridos, com dente, etc, né? A gente quer isso. A gente quer uma escola pública funcionando parecido com as privadas de elite. Mesmo o material escolar, os livros do mesmo nível, o programa parecido. A gente quer equiparar pau a pau, para que o cara da pública, na hora que ele for sair pro pau contra o cara da privada, ele tenha chance. Perfeito. Ele tem a chance. Perfeito. Não é que ele vai ganhar, mas tem que ter a chance de. Sim. Então, né, se você tem escola a 14 mil a mensalidade, não talvez na cidade de 100 mil habitantes, mas por aqui, né? Temos. A 14 pau, 15 pau, 16 pau, com psicólogo, coach, viaja a qualquer momento, faz em qualquer lugar do mundo aula o curso, hipismo, não sei o que, hipismo, golfe, coisa, não sei o que, o caralho. E o outro tá na escola de lata e tá com, sei lá, com greve há 4 meses, ou com não sei o que, ou não aparece, comendo bolacha, porque água e sal.
alguém sumiu, né, Então, isso não vai mais acontecer aqui na nossa cidade. Tá. Nós vamos querer vamos manter um nível legal. Aonde haja a chance. E depois, aí sim, nós vamos entender que quem for melhor vai subir, né? Perfeito. Quem for melhor vai subir. Muito bem. Então, o prefeito anota, né? Uhum. Vocês têm mais alguma coisa? Não, a gente até tem. Pede aí. Mas saiba que essa é a primeira educação pública de primeira. Se tiver isso campeão, pode acreditar que a gente apoia. Se não for campeão, nem se candidate, porque vai passar vergonha. Então eu pergunto a você, o que vai acontecer durante os 4 primeiros anos dessa gestão? Acredito eu que vai ter uma condição boa de estudo, né? Opa! O cara acreditou, né? Se reeleger. Não, escuta, cadê o secretário da Educação? Lógico. Primeiro que o secretário que já tinha sido aventado, o prefeito olhou e falou... é melhor botar outro, velho. Esse era meio fraquinho, foi indicado por não sei quem por lá. Esse cara, mais, velho, ele não sabe falar, é melhor trazer alguém com mais estofo, entendeu? Então, vamos... Agora sim, secretário, eu quero conversar com você toda semana, segunda às 8 da manhã, para saber como é que a coisa tá andando, velho. E outra coisa, eu vou visitar as escolas todas uma vez por mês, pessoalmente. Eu quero piso trocado, eu quero isso, eu quero laboratório, eu quero a informática no limite do que der, eu quero excelência. As bibliotecas, eu vou ver isso pessoalmente. Uma merenda boa, né? Se não tiver essa merenda garantida, coisa com nutricionista. E os professores? O pessoal tá meio encostado, não sei. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir concurso e nós vamos botar o maior salário municipal do Brasil para professor, aí vai fazer fila de virar a esquina, né? Gente formada em matemática querendo dar aula de matemática, gente formada em língua portuguesa dando aula de língua portuguesa. Eu tô dizendo isso porque não é o que acontece, né? Gente formada em física dando aula de física, etc. Então, o que acontece? Ao cabo de 2, 3 anos, a situação escolar da cidade mudou completamente. E isso leva a uma mudança de espírito. Quer dizer, o cara não vai mais dizer é lá que ele fica. Por quê? Porque a escola ganhou prestígio. Você não sabe quem é que dá aula na escola central, no colégio tal. Quem dá aula lá é o professor Tadeu. Karnal. É o professor... Porra, e como é que faz pro meu filho ter aula com o professor Karnal? Aí vai, então tem que tentar entrar naquela escola. Porra, então vamos. E aí haverá um ganho de importância da instituição que dá um escolar. Ânimo geral na cidade. Nossa, né? Não tem como, rapaz... trouxeram um cara da Unicamp que entrou no concurso, que tá dando aula de física pro meu filho bom na escola, tá bom pra caralho. Ele precisaria ter aula com esse cara lá e tal. E aí, o que acontece? A educação entra na agenda pública, na pauta de discussão, num outro prisma. Não é mais garagem de filho, mas um lugar onde haverá elevação, etc. Aí, o nível de exigência também sobe, a expectativa sobe, os professores são remunerados à altura e você tem aí uma cidade que operou uma verdadeira revolução pela educação. Mas eu te pergunto, de onde que tudo começou? Tudo começou de uma sociedade cobrando e colocando a educação em primeiro lugar. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, é claro, é essa condição que nós não temos. Por quê? Porque quando alguém começa a falar muito de educação numa campanha política, ninguém quer saber. A verdade é que não tem havido sucesso em termos eleitorais, né? Vamos assim dizer, né? É meio contrário, né? É meio contrário, né? Então, eu poderia citar alguns exemplos, eu evito de dar nomes porque... Não, melhor. Invariavelmente, né? Mas nós tivemos aqui na prefeitura, na última,
um candidato que veio com a bandeira da educação, né? Na verdade, uma candidata veio com a bandeira da educação, pesado, forte e tal. E assim foi, né? 30, 20, 15, vai caindo, é melhor mudar. Vamos falar de outra coisa. Né? Então, nós temos um problema nessa coisa. Por quê? Porque para a sociedade cobrar a educação melhor, seria preciso que ela fosse educada. Seria preciso o que não acontece. Então, nós estamos girando em falso nessa questão. Tá derrapando, né? E o que é mais triste, eu sou muito fraco em história local recente, mas dizem os relatos que já foi muito melhor, né? Dizem os relatos que a escola pública no Brasil já foi excelência. Tipo Pedro II no Rio de Janeiro, ou Caetano de Campos em São Paulo. Era moleque na minha rua, eram uns 15, 16 moleques. Era metade em escola pública e metade em escola particular. Eu cheguei a fazer escola pública, Bola. A mesma qualidade. Eu fiz o 2º grau no Henrique Lage, uma escola técnica em eletrônica. Eu fiz o 2º grau em eletrônica. Eu fiz escola particular, muitos amigos meus de escola pública entraram na USP e eu não. Olha aí. Mas, por exemplo, o senhor está falando e tal, mas no Brasil acontece uma coisa que eu acho muito louca, porque, por exemplo, hoje a referência de ensino no Brasil chama-se Sobral. No Ceará, né? A cidade de Sobral, ela é um modelo, né? Um modelo desenvolvido há algum tempo, onde se aperfeiçoa o professor, eles focam na alfabetização e o resultado vem, porque é a cidade que sempre ganha. Mas só que ela é perseguida por pessoas daqui. Mas tá dando mau exemplo, Carioca. Mas por que isso acontece? Senão aqui vai ter que seguir lá também. Eu vi uma mulher falando sobre isso outro dia, uma educadora falando assim, cara, Sobral é uma cidade hoje que os grandes centros do Brasil, onde tem os formadores do caminho a se seguir através da educação no Brasil, perseguem um modelo que dá certo. Por quê? Você tem essa resposta? Não, não tenho. Não tenho. Mas você sabe desse episódio? Eu sei. Você sabe desse episódio? Sei. E penso que... Por que não copiar Sobral, porra? Se tá dando certo? Mas a ideia é que não dê certo, né? Mas então eu acho. Eu entendo que haja no mundo da educação, como de resto em qualquer outro segmento da sociedade, haja, digamos, aqueles que ocupam uma posição importante dentro do campo em questão, e ocupando uma posição importante dentro do campo em questão, tudo o que querem é manter a sua posição ocupada por si mesmo. Ou seja, lutam por conservar um certo status quo vigente. Então, isso necessariamente acontece, e vamos combinar que quando um dominante num determinado espaço resolve se empenhar para conservar a sua posição de dominação, ele tem por onde fazer isso, né? Ele tem por onde entravar estratégias subversivas, estratégias de mudança, estratégias de transformação, né? Por quê? Porque ego. Muita gente... às vezes, sim, ego, mas posição ocupada, grupos que ocupam posições, tem também salários que recebem, entendeu? Se você troca alguém, né? Se um grupo sai, entra um outro grupo, é um verdadeiro exército de gente que agora passa a ocupar postos de comando e receber por isso. Então, não é muito simples você revolucionar. Essa tranquilidade, seria preciso que a sociedade, ela, de fato, encampasse essa bandeira, que é a bandeira de fazer do Brasil um país da excelência intelectiva.